né? Eu acho que tanto trabalho que todo mundo tem feito aqui em conjunto, né? Que inicialmente o Jean Maria, que nós nos encontramos lá em São Luís, e algumas discussões inicialmente meio assim, um alinhamento, né, Jean, assim, na questão da discussão mais técnica, depois do momento em que o professor Tião entrou como técnico. Eu acho que boa parte do pessoal conhece o professor Tião, né, daqui de Mogi, deve conhecer de longe, conhece. O Tião é um profissional da área de economia, inclusive vai fazer doutorado esse ano. Eu pedi para que ele me ajudasse durante a questão do mandato, pela questão mais técnica, que é o que dá o resultado. Realmente, eu não entendo nada, praticamente não entendo nada, mas entendo muito pouco dessa área econômica. E esses dados aqui colocados são dados reais. Qualquer discussão que se tenha, tem que se ter o elemento para poder contrapor na hora da discussão. E é nesse caso que entra, depois desse estudo técnico, esse movimento feito por vocês, que ele tem que sair inicialmente, eu disse uma vez que ganhando ali, esse movimento tem que vir do interior para a capital, porque senão eles sufocam o movimento. E aí, outro dia teve um encontro na Assembleia e não foi tantas pessoas, porque às vezes falta o conhecimento daquilo que é possível que possa ser feito. Né? Então, eu, enquanto deputado, e todos os deputados, independentemente de ser de governo ou ser de oposição, eles têm, através do movimento de vocês, uma pressão sobre eles para poder aprovar. Porque todo lugar, em todos os municípios, tem policiais militares. Todos. Não tem bombeiro em todos, mas tem policiais militares. Né? E é nesse sentido que esse movimento ele ganha corpo de poder fazer com que os deputados que têm o poder de aprovar o orçamento, com a pressão feita de vocês, na hora de aprovar com essas observações que o professor Tião colocou, em acordo com o próprio governo do Estado. Porque se o movimento ficar calado, se o movimento não se tornar grande, vocês sabem que o governo do Estado tem mais de 30 deputados da base. Então, para eles, não é nenhum problema. Então, no momento em que cada um dos municípios começa a tocar nesse assunto e envolver aqueles que de fato podem aprovar o orçamento, com certeza tem um resultado. E só gostaria de dizer que o que depende da gente, professor Tião, hoje está mais trabalhando com vocês do que comigo, faltou a semana passada todinha, mas é em nome dessa luta de vocês, independente, gente, da questão política. Eu até falei uma vez para o Jean Maria do país, vocês têm que ter mais representantes nos mais diversos lugares da política, como vereador, como deputado, vocês têm o movimento de vocês, porque às vezes falta representatividade em alguns movimentos, para poder fazer a discussão. Uma coisa é um deputado no meio de vocês, militar, ou bombeiro, civil, está discutindo. Né? Outra coisa é o policial ou militar está discutindo, está investindo no mandato. Tudo isso é muito importante. Grandes avanços que tem tido aí nessa área da segurança pública é graças a algumas pessoas do meio da segurança pública. Então, é nesse sentido que, muito mais de qualquer falação, o resultado do trabalho, o governo vai ter que aprovar o orçamento ainda até o final do ano, né, professor Tião? E é nesse momento que a gente vai entrar, dando a nossa colaboração agora. Vou falar o que eu falei uma vez no meio do movimento, lá em São Luís. E o Jean Maria, assim, eu falo o nome dele, mas todos aqui representados, o Todos também estava lá. Houve um certo momento onde desconfiança do movimento com eles, né? Onde tivesse feito algum tipo de acordo naquele dia na reunião da Assembleia. E onde, na realidade, às vezes é muito fácil transferir responsabilidade. Mas cada um tem que fazer a sua parte. Não adianta só que eles ficam aqui na mesa, fazer a parte e depois ser penalizado como alguns foram. Deve até transferência e transferência de alguns. Aí. Ou todo mundo está unido para ter força para o movimento dar resultado, ou aqueles que estão à frente, quando terminar o movimento, vão ser decapitados. Essa é a grande realidade. A pressão aqui não é fácil para a primeira turma. Eu acho que esse movimento feito através da Assembleia dá, pelo menos para a classe política, uma proteção para vocês, porque ninguém vai ter, de certa forma, abandonar o movimento entre os deputados. E o que depender do nosso trabalho enquanto deputado está lá na parte técnica que é o que eu estou dizendo. Acho que contra fatos são argumentos. O dinheiro tem, os índices estão aqui. A questão do subsídio é muito mais importante, até pela questão da própria aposentadoria futura dos profissionais, do que qualquer tipo de vantagem que possa dar. Inclusive, eu até falei com o Jean Maria uma vez, que quando deram o auxílio à alimentação, muita gente se deu satisfeito. Naquele dia, você lembra disso, alguns se deram satisfeitos. E a coisa é muito maior. Eles tentaram ludibriar para acabar o movimento, porque houve aquela ameaça de greve, e eles deram subsídio, menor do que o da Polícia Civil, e depois recuaram. Então, eu acho que a participação minha é prática, né, nesse ponto, que depende enquanto deputado. A gente está lá, quem puder tentar ajudar com os outros, a gente vai continuar ajudando, levar a discussão do dia 20. Eu acho importante, quanto mais pessoas puderem, é importante, né?
no dia 20 agora, lá na Assembleia, que vai ter essa discussão, para poder mostrar a força do movimento. Não adianta. Governo e classe política são respeitos na maioria das vezes quando o movimento tem grande representatividade. Não adianta fazer um movimento pequeno, tem que ser um movimento grande, que o governo tenha medo, e com o medo do movimento ele faça alguma articulação. E aí eu só vou pedir para vocês licença, porque eu tenho mais algumas atividades hoje, muito mais do que qualquer falação, o que vale é o trabalho que vai ficar e a força não dá lá onde a gente faz para ajudar, é na Assembleia. Eu quero agradecer a Ueli, o Carvalho também que está aqui, e todos vocês que estão fazendo esse movimento. Parabéns e aos que vieram aqui. Muito obrigado. Agora, com a palavra, a Ueli, para a gente ficar com o nosso movimento. Inclusive, quem deu o pontapé inicial foi a parte do convite dela, por meio dela, nós conseguimos falar com o vice-governador. Depois entramos em contato com o deputado Zé Carlos, e nem ele mesmo sabia que era presidente da Comissão de Segurança Pública na Assembleia, e foi ela que realmente nos apresentou a ele, para que nós possamos ter iniciado esse trabalho na Assembleia, em busca do que hoje queremos, que é reconhecimento, principalmente dignidade. Boa noite, bom dia, boa tarde. Bem, eu queria recordar aqui com vocês um movimento de mulheres alguns anos atrás. É o movimento das mulheres do CM. Por que eu quero recordar esse movimento? Porque a luta é do policial, é sim, mas é também da família. É necessário, eu fico assim, hoje quando eu entrei, eu esperava o auditório lotado, mas eu esperava não lotado somente pelos policiais, mas por toda a sua família. Por quê? Porque se nós começarmos a aumentar o volume, nós vamos alcançar o nosso objetivo mais rapidamente. Outro ponto que eu achei interessante é por aqui mesmo. Primeiro, nós temos que ter a consciência. Quando nós temos a consciência de que existem as condições reais do aumento salarial para melhorar as condições da segurança pública, aí a gente entra no segundo, que é o da luta. Porque quando nós não temos essa consciência, essa certeza, o que vai acontecer? Nós não vamos com tanta garra, nós vamos deixar na mão de uma minoria, daqueles que a gente intitulou de líderes. E a luta não pode ser do líder. A gente não vai poder estar deixando na mão do Jean Martins, na mão do Torres, na mão da minoria, dos companheiros lá de Imperatriz, mas nós vamos ter que abraçar e carregar a bandeira. Existe um preço a ser pago? Existe. Mas a gente tem que olhar o objetivo maior. É a conquista, é a vitória. E essa vitória só vai existir se nós estivermos juntos, de mãos dadas. Da minha parte, o que eu puder fazer, estou aqui. Nossa capacidade é limitada, mas a nossa vontade ela é enorme. Eu me lembro que no período da Associação das Mulheres do PM, eu me lembro que muitos companheiros daqui de Simão foram transferidos, pagaram, mas que alguns, a maioria eu acho que retornaram. Então, não temos. Às vezes a gente precisa pagar o preço para conquistar a vitória. E seja ele lá qual for, se nós estivermos unidos, como o Luciano colocava, se nós estivermos unidos, não dá para quebrar todo mundo, não. Então, não vai haver essa punição. Mas é necessário que todos os policiais passem por esse trabalho de conscientização e que comecem, sabe, a trazer mais um, a trazer a esposa, a trazer o marido, trazer os filhos. Então, é a família, traz uma família. Faça todo mundo se tornar responsável e lutar junto. E depois, assim, depois que a gente conseguir trazer a família, aí a gente vem também engrossando o caldo, trazendo toda a população. A população, ela não pode achar que essa luta é injusta, que ela é, sabe, assim, uma coisa pequena, mas ela tem que se sentir também
responsável. Então, essa seria, assim, a minha sugestão e parabenizar o movimento. A palavra agora é o Cabo J. Júnior. Boa tarde, pessoal. Só rapidamente aqui, meus companheiros já falaram. A gente já marquei o Cabo Mendes. Uma deputado que eleitor, a observação, que estávamos acompanhando nessa luta. Nós fomos perseguidos, o companheiro nosso já foi transferido, mas também foi tornado sem efeito. O próprio Cabo Mendes aqui foi transferido para Pedreira. Depois o comandante voltou atrás, com os outros efeitos acrescentados, que nós corremos atrás. Certo? Não vamos desistir. O deputado Santo Heitor aqui, que nos acompanhado, que nos apoiado lá, diretamente lá em São Luís, lá, certo? Nós fizemos uma caminhada, aonde causou um grande problema. O único problema que nós causamos lá foi esse, aonde o Sebastião teve lá de essa explanação, aonde o próprio secretário de segurança não sabia desse dinheiro. Não sabia que tinha todo esse orçamento de Estado da segurança pública. Então isso causou lá um problema entre eles, como o doutor Sebastião falou aqui. Então nós vemos aqui, já passamos várias noites sem dormir a gente aqui, dia e noite já prestando de ficar preso sobre da nossa reunião sobre ele, que é onde o secretário, o governador aqui. O secretário de Segurança falou que não podia equiparar nosso salário da Polícia Civil, porque a Polícia Civil é nível superior. Eu pude mais falar até a palavra. E eu perguntei para ele se ele sabia que hoje 80% dos policiais militares ou são formados ou curso faculdade, curso nível superior. Ele confirmou que a gente sabia. É só pronto que eu fiz para ele. Outra que ele falou também, que a ONU recomendava, e seria 300, um policial para 3 habitantes. Eu discordei com ele. É um policial para 250 habitantes. E também disse aqui no Mato Senhor, veio seu lugar. Eu já trabalhei numa cidade, eu já trabalhei no interior, o policial do interior é esquecido. Eu já trabalhei numa cidade, eu um soldado para comandar 10 mil habitantes. Então, ver o disparate que tem. Falei isso para ele. Então, desde esse dia, nós, que criamos essa associação, a Associação de Servidores Públicos Militares do Maranhão, nós somos, na linha de, como a gente fala, na linha de tiro deles. Ainda não decapitaram a gente, porque nós todos os deputados, todos sempre lá, procuramos o meio certo, né? Todos nós estamos ali juntos, unidos. E, de uma certa forma, nós vimos aqui, até esse momento aqui, às vezes deixamos de estar em casa, como hoje eu sabe, como vocês também estão aqui, mas para mostrar que nós temos que estar unidos, porque se nós não se unirmos, não vai para frente não. Então, dia 15 vai ser lá em Terra Crítica, dia 20, dia 15, né? Dia 15, lá em Terra Crítica, é novo sábado, nós vamos estar lá de novo. Dia 20, só unidos para conectar a correria nova. E nós não vamos desistir. Nós não temos que parar esse movimento porque nós temos que brigar pelo nosso direito. Esse nós vamos fazer. Aqui, o Germán Rio, o meu deputado Luiz, nós estamos dispostos. E só os outros que não puderem vir, como o Cabo Nascimento que está em São Luís, mas está todo em contato conosco aqui, o Cabo Roberto Campos e entre outros. Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui. E dizer que vocês podem contar conosco. A única ajuda que nós estamos tendo até agora é dos deputados. A gente tem o nosso bolso, para gasolina, para outras coisas mais, mas estamos aqui. Então, eu quero me despedir de vocês com um abraço a cada um de vocês aqui disponíveis, apesar de vir um sábado para cá. E que vocês repassem essas nossas ideias, essa nossa luta, que é ter esse fim todo. E o ideia do sol da nossa, né? Porque no início, antes, muitos companheiros nossos diziam que não ia sair, né? E hoje vira resultado. E nós não vamos contentar só com isso, nós vamos para frente até ver o que vai dar. Tá bom? Muito obrigado aí para vocês todos. Agora eu quero registrar, vamos falar agora do Cabo Vídeo, falar sobre a questão das nossas lutas em São Luís, na referência, do lado feminino, do lado da PM, lado feminino da PM.
Boa tarde a todos. Eu sou a Cabel Fritz. Gente, qual é a maior derrota do derrotado? Aquele que não teve a coragem de lutar. Nós, militares, temos uma falta bem aqui no Banco do Brasil. O comandante da Catarina pegou a ação vai falar. Alguém vai dizer para o comandante que não vai, porque está com medo de enfrentar os marginais? Não. Nós enfrentamos os marginais. Por que a gente não enfrenta uma causa pela briga do nosso salário? O que nós estamos querendo não é nada que uma ilusão. O professor está bem aqui mostrando que é fácil, é coisa real, é realidade. Nós não podemos ficar o tempo todo, a Maria vai com todos, estou dizendo amém. Mas se você vai dar cara a tapa, eu dou aquela tapa. Jesus deu cara a tapa, por que não estou fazendo? Tem que dar minha cara a tapa assim, sabe por quê? Porque eu tenho um objetivo. E esse objetivo eu tenho que perseguir. É muito mais fácil eu perseguir o meu objetivo, lutando por uma causa que eu sei que eu posso ganhar, do que eu sair do papel, botar minha farda na mochila, na mala do carro e correr para fazer um bico. E a minha família está lá atrás. Minha filha está precisando de mim, meu marido está precisando de mim, minha mãe está precisando de mim e vice-versa. Gente, nós temos tudo a nosso favor. E o melhor de todos é que nós não estamos à toa nessa história. Nós temos pessoas que tomaram a causa conosco, nos abraçaram. Nós temos a mídia a nosso favor, nós temos os parlamentares a nosso favor, fomos pressionados, fomos. Já fui perseguida, tá? Já fui seguida lá na sétima até na minha casa. Mas eu tive medo, não tive medo, eu poderia ter medo, porque tomava só eu e minha filha. Mas no momento que eu vi que eu estava seguida, eu parei o carro e perguntei, o que você quer? Eu não estou roubando, vai perseguir ladrão. Estou brigando pela sua causa também. É pela sua causa que estou brigando. O que nós estamos fazendo não é um caso isolado, somente o caso do soldado e sargento, mas ser do coronel ao soldado. E o que mais deixa o pessoal irritado é porque, infelizmente, a sétima é uma guarnição. É 5, 6 cabos, é 5, 6 soldados e um sargento. O sargento é a cabeça de tudo. É por isso que a cabeça dele roda mais. Mas é isso, nós estamos vendo dados concretos. Aqui, ó, dados concretos. Nós não vamos nos contentar, lá em janeiro, não, a polícia ganhou 2%. O que você vai fazer com 2%? Eu não vou fazer nada. Porque não vai dar nem mesmo para mim chegar ali na Volkswagen e comprar um vidro de perfume e um creme. E mulheres consumistas. Então, meu irmão, nós temos que brigar, nós temos que lutar. E lutar com sabedoria, lutar com dignidade e olhar nos olhos. Eu tenho direito, eu quero meu direito. Em 87, quando eu entrei na polícia, me apresentaram um livro desse tamanho, o soldado não tinha direito, o soldado tinha direito de não ter direito. Hoje, no século XXI, nós temos direito. E nós brigamos por isso. Agora, ninguém não orienta numa causa sozinho. Para entrarmos numa causa sozinha, nós temos que ter um companheirismo todo. Vocês viram lá os professores lá lutando. Vocês viram lá um delegado lutando, todo mundo montado. É gostoso que a gente fica na frente? É. Só Deus sabe o que a gente passa, o que a gente enfrenta. E enquanto o restante está na expectativa do que foi que aconteceu, o que vai dar. Mas para mim saber o que aconteceu, o que vai dar, eu tenho que estar lá também. Porque 1 mais 1 são 2, 2 mais 2 são 4. No dia 20 agora, seria excelente se tivesse todos os batalhões e companhias dos interiores. Há exemplo lá daquela passeata que nós fizemos, que vocês bem sabem, que diante de muitos anos de polícia, que eu tenho e vocês também, vocês nunca viram polícia militar, bombeiro, polícia civil, perito, agente licenciado, tudo junto. Nós conseguimos juntar todo mundo e fazer uma caminhada. O companheiro estava lá. Na frente da Assembleia, quando nós chegamos, foi barrado. O segurança atravessou na frente. O segurança militar, meu irmão. Eu fui mandar o seguinte, passa por cima. O Wilson,
carro colega nosso, era do meu tamanho, dessa costura. Ele pegou o caboclo pela cintura e pegou do outro lado, que os caminhões passaram. E nós somos lá mesmo no nosso recado. Todos incomodando, estamos. Somos rebeldes? Não. Porque nós somos taxados de rebeldes. Não somos rebeldes. Só não estamos contentes com tudo que está acontecendo. Eu não lembro qual foi o último salário, aumento de salário que eu tive. Eu não lembro mais. Quando eu entrei para a reserva remunerada, eu perdi tudo que eu tinha. Hoje eu ganho equivalente de soldado como terceiro sargento de polícia. Valeu a pena? Não valeu. Se eu tivesse nativa, hoje eu estaria já com subtenente até tenente. Não, mas você está reserva, tá? Eu estou sem casa. Eu estou, né? Quem sabe? Não sei, eu gosto. Porque eu gosto da agitação. Então nós temos que lutar. Mas a gente diz assim, não disseram que tem isso e aquilo. Não disseram. É verídico, é real, é verdade. Quando eu questionava com o deputado, o secretário de Segurança, ele dizia, eu quero fato. Eu quero algo concreto para que eu possa dizer realmente vocês têm direito. Mas Deus é tão bom que botou esse santo aqui na nossa frente. E ele é o nosso anjo da guarda, porque todas as nossas lutas foi tirada com ele. E tanto é que agora ele se tornou todos para vocês. E nesse momento eu tenho certeza que todos vocês sabem o tamanho da perda que nós estamos tendo. O nosso salário, gente, está defasado. E todos sabem disso. Tem polícia aí que quando chega o dia do vencimento, vai lá no banco, tem merreca. Por quê? Porque o contra-cheque está cheinho de empréstimo. Nós não precisamos disso, porque nós somos compulsados. Nós não temos o direito de receber quando a governadora quer dar, porque ela não está fazendo um favor para nós. O governo não pode dar aumento para nós, porque nós não somos disso. Você sabe quanto é que o governo está dando aí para a Maracuia? 2 milhões. Pois é. Para a Maracuia tem dinheiro. E para o polícia? Que vai lavar a cara, tapa marginal para acabar, para tocar, fazer isso, fazer aquilo, deixar a família desprotegida para proteger a sociedade. Por que nós não temos dignidade de ter dignidade? Cabe isso a nós. E o que eu digo agora para vocês é que eu gostaria de ver todos vocês que estão aqui, com as esposas de vocês, com os maridos de vocês, lá em São Luís, no dia 20. Eu espero encontrar todos vocês. Obrigada. Agora aqui o Carvalho, o presidente pessoal, depois o Guido Leite. Boa tarde a todos. Eu tive observado aqui a explicação do professor Sebastião. Eu acho que os vídeos que ele apresentou para vocês foram muito grandes e a perda de vocês são maiores, né? Então, eu, como representante do pessoal de Timon, o apoio que eu posso dar a vocês, o São Luís, onde está a base São Luís, para que no dia 20 eles possam mobilizar junto com vocês lá. Inclusive, nós temos um membro que é presidente do sindicato do bancário lá. Eles podem também ajudar a mobilização de vocês. Eu acho que no Brasil está ganhando muito, sem dúvida não tem. Vocês podem ver que o lembro do Eldorado Carajás, lá tem que morrer, não tem que ter ganhado. Então, os policiais têm que ir para a luta. Até que não pode, mas tem que ir, porque se não for com luta, ninguém vai para frente no Brasil. E vocês podem ter consciência e saber disso. Por isso, vamos lutar, meu Deus. E aqui de monte é outro deputado. Por que ele não está aqui apoiando vocês? E tinha que estar aqui no meio apoiando também. Por enquanto está tendo o Luciano, é isso, Rafael? Pois é, vamos cobrar esse cara, que eu de vocês. E o trabalho dele é lutar pela sociedade. Tem que fazer votos que ele ganha lá. E vamos, amanhã eu vou dar uma entrevista na rádio e vou cobrar ele. Porque tem que participar, lutar pelo direito de vocês e do povo, né? Então eu queria agradecer aqui o companheiro Dom que me fez o convite e dizer que nós estamos juntos com vocês na luta, tá? Muito obrigado.
Boa tarde, companheiro. Eu estarei falando pela FOM. Quero de início agradecer a participação de todos que estiveram aqui presentes. Acredito que cada um dos senhores chegar para mais 2 companheiros e falar do que foi explanado, nós conseguiremos atingir uma grande parte da prova. Eu esperava que estivesse mais companheiros aqui, mas pelo menos fico feliz que aqui estão compromissados com a causa. Muitas vezes, e também agradecer a Tecla, que estamos e estaremos sempre apoiando, porque identificamos como uma associação de entidades que representam realmente a classe. O professor Sebastião, numa das primeiras reuniões que nós estivemos na gabinete da Pessoa, tratando sobre esse assunto, ele foi bem empático com a gente. Nessa reunião estava eu, o Torres, o Henrique Herói e estava dando o PND. E ele disse: vocês querem melhorias salariais, mas de quanto? E por quê? E nós não tínhamos essa resposta. Procurávamos sempre comparar nossa classe com outros profissionais de segurança pública. Porque a Polícia Civil ganhou, porque os agentes penitenciários vão ganhar, por isso e por aquilo. Até o nosso pedido de auxílio de alimentação foi baseado no programa da Polícia Civil. Certo? Então, naquele momento, eu escolhi da associação, essa indagação dele só fica percebido, da necessidade de conhecimento técnico para colocar como governo. E olha, não é qualquer governo. É um governo que tem senadores do seu lado. O pai da governadora é um senador dos mais influentes do Brasil, que nós temos que levar em consideração. O Pedro Romualdo, uma vez conversando, ele disse que ele não consegue entender como é que o Sarney está 50 anos no poder e há 50 anos ele é amado. Ele é amado. Vem eleição, sai eleição, vem escândalos, ele permanece. Seja o governo do PSDB, seja o governo do PT, eu acredito que é impressionante o poder de articulação desse partido político. Eles tiraram o Senado da história antes do Sarney e depois do Sarney. Não é aqui querendo criar apologia, mas é um cidadão que realmente tem muita influência. Com relação ao estudo técnico, por que eu causo importância? Eu não fazia parte do movimento Piauí como não faço. A situação que me ocorreu foi um acidente. Eu estava no local errado, talvez no horário errado. Mas eu fui lá muito curioso, porque eu sou militar. Embora no estado vizinho, mas eu tinha interesse de que forma eles iriam colocar suas vitórias. E o que eu fiquei impressionado, no dia da reunião da Assembleia, eles não sabiam, professor, o que o governo poderia dar nem quanto. Tanto que quando sentaram lá no tribunal, o embargador perguntou ao governo qual seria a proposta, eles apresentaram aquela proposta de 100% escalonado em 4 anos, eles foram lançados e disseram, porra, 100%, eu esperava 20, 30. Eles iniciaram o movimento no gás, na vontade, na inflação, porque a situação financeira deles é aquém da nossa. Nós estávamos melhor que eles. Então, eles não sabiam por quê. No dia da reunião com o secretário de Segurança, que foram apresentadas as propostas, e ele ficou como político, ele foi analisar todo mundo que estava presente. E ele disse assim, e se eu melhorar o auxílio de alimentação? E ele viu que todo mundo sorriu, abriu os dentes e recuou. Aí ele disse, pronto, é por aqui, eu vou prometer o auxílio de alimentação e o restante faz tudo com a barriga. Utiliza o movimento para enfraquecer, pronto. Só que não foi isso que aconteceu. O importante é que não foi isso. Aquele cidadão que esteve aqui, o Major Delmo, aquela reunião no nosso quartel, não fez isso. Ele saiu daqui achando que encontrou uma prova leiga. No entanto, ele encontrou uma prova, ele está parecido. E fruto disso, senhores, são esses movimentos que foram iniciados pela FOM. O Wesley já esteve aqui, já esteve apresentação. Todos conseguiram voltar a FOM para o lado político. Não adianta, não podemos ser só uma associação recreativa. Só dar cachaça, festa, futebol, como esquecer o resto. Não podemos. Como também não podemos fiscalizar. Mas podemos fazer isso, chegar com o governo de propósito, com um estudo técnico e exigir uma contraposição àquilo. Agora, depois que o secretário dizer, não vou dar, porque o governo não tem caixa. Mas o secretário estuda apresentando que o governo tem caixa. Por que o senhor está dizendo isso? Ou essa instabilidade. A nossa intenção não é desestabilizar o governo da Governo Sarney, não é desestabilizar o seu comandante geral para dar o branco, e nem tampouco o secretário de segurança. Nós tão somente queremos nos fazer ouvidos.
Queremos que nossas propostas sejam analisadas e analisadas com seriedade. Que respostas venham embasadas do porquê dessas respostas. Com relação a percepções, existirão. Não é só ser militar. Não é a Polícia Civil existe, os presentes sindicatos resguardar todos os seus direitos, são percebidos. Esse escalonamento, por que é interessante tratar com ele agora? Até o tratar sobre aquela detalhe. O projeto de escalonamento, os riscos foram alterados por uma lei complementar. E ela violou o princípio da hierarquia das leis. Porque o escalonamento está na Constituição do Estado. Então, para ele ser modificado, precisa de uma emenda à Constituição, precisa ser alterado o dispositivo constitucional. E isso não se faz através de lei complementar. Não sei por que no tempo a Assembleia deixou isso passar por branco, é um questionamento da constitucionalidade da lei, do projeto de lei, que está tudo executivo. E por isso, senhores, o STF diz, se já se prestou ali aquela decisão do STF, ele diz isso, que o Poder Executivo ele tem autoridade para regulamentar o seu funcionalismo público, em relação à remuneração, mas o deve fazer com lei. E já que estava na Constituição, que a lei deveria alterar a direção em da Constituição, não a lei com a lei complementar. Nada impede a governadora chegar na Assembleia e dizer, olha, a lei complementar é constitucional, mas vamos aprovar a lei da Constituição, isso são os benefícios. Pronto, os direitos perderam. Por isso, essa urgência de estar mais no governo, de ser implementado nos usos, que até agora é um constitucional. Não sei amanhã, mas até hoje é um constitucional. Então, senhores, eu estou aqui, nosso coordenador jurídico da FOM, para convidar o senhor a se fazer presente dia 20 em São Luís. Até o dia 15, nós estaremos recebendo aqui inscrições de pessoas que têm interesse em participar, tem como levar seus familiares, para a associação que é organizada. Vai ser um ônibus de pequeno porte, de grande porte, vai ser um carro, vai ser uma bicicleta. Porque outro dia foi conseguido um ônibus de 50 lugares. Vamos ter 18 pessoas. Agora, eu acredito que após essa conscientização que foi aqui passada aos senhores, nós iremos e estamos disputando novos conceitos. Então, acredito que haverá mais participações. A associação vai disponibilizar os meios de ir, queremos apenas a participação dos senhores. Muito obrigado. Ok, eu quero só registrar aqui que a Gustavo e Joaquim, sétimo aqui, cumprido agora do SAMU e o vice-prefeito Edivar, todos eles vão participar desse seminário, foram convidados, né, para poder estarem aqui. Infelizmente, ele ia estar fazendo alguma coisa bem mais importante do que esse seminário que voltar para essa segurança pública. Agora, com a palavra, né, nosso companheiro que é o Arena, né, teve recentemente várias lutas, e agora está reiniciando novamente esse trabalho junto com a gente. Espero que ele possa realmente, agora efetivamente, estar junto com a gente nessa luta. 5 minutos, senhor. Boa tarde, eu gostaria de agradecer a cada colega meu que está aqui presente e participar com todos, direto e indireto com todos os povos. Lembrando que o estudo é excelente. Obrigado, professor, pelo seu estudo. Agora, eu acredito muito que se a gente não paralisar a polícia, nós não vamos conseguir, porque o próprio professor Francisco, ele disse para nós que fez piquete para poder o governo acordar. Em alguns sentidos, ele discordou e depois ele mesmo se desculpou, dizendo que houve piquete para poder o governo acordar. Gente, eu queria lembrar para vocês que a FOM já existia momentos antes, colega. Eu fui torturado, dentro de uma viatura onde um companheiro aqui participava da guarnição. Fui queimado. Minha sogra faleceu por motivo da prisão que eu fui preso. Tá? Eu quero lembrar para vocês que mesmo assim eu não baixei a cabeça. Eu tenho minha esposa enferma, que viaja 4 vezes por ano para São Paulo, para fazer tratamento médico, por virtude de uma pancada que levou na ponte de José Carneiro, no movimento. Eu quero lembrar para os colegas que existia já esse movimento. Não era organizado, porque nós não tínhamos estudo, professor. Mas já existe esse movimento. E quero pedir de vocês que não se acovardem, dando depoimento na justiça e dando depoimento
num quartel ou outro para prejudicar um ou outro colega. Levante a cabeça, vamos para cima. É importante dizer para que cada um de nós somos importantes para mudar a política de mundo do Maranhão e do Brasil. Porque nós podemos vigiar, fiscalizar a não compra de votos e denunciar, levar preso. Então nós temos esse poder na mão. É isso que eu queria deixar aqui para vocês. E quando eu puder participar, aonde tiver, se for preciso eu vou. E eu tenho bem que eu vou. A minha esposa não sabe que eu estou aqui hoje não. Porque ela ficou com um trauma. Eu respondi 50 sindicatos aguardados. Cada momento que eu passei na minha vida é registrado aqui por leis de jornais, tanto local como estadual. Tá, pessoal? E vocês participaram. É tendencioso acabar o movimento da fome, pessoal. É tendencioso acabar esse movimento da fome. Começar a dizer que é político. Porque comentaram isso na época que eu ia ser vereador, que eu ia ser deputado, que eu ia ser alguma coisa. Então, vamos fechar o ouvido, vamos para cima do movimento que a gente vai conseguir, sem dúvida. Obrigado. Alguém mais gostaria de se inscrever para poder? Alguém mais? Beleza. Pessoal, boa tarde. Pessoal, na verdade, ao longo do tempo, a polícia, os militares, de uma forma geral, têm servido de braço armado dos governantes. Por quê? Porque, na verdade, nós aprendemos a obedecer. Essa é a grande verdade. E nós não temos um espírito de luta quando tratamos dos nossos direitos. Mas, aos poucos, nós estamos aprendendo. Outra coisa, eu fico observando a coragem que o policial militar tem de enfrentar o perigo, de entrar na frente de uma faca para salvar o companheiro na ocorrência, de trocar bala do bandido, mas o policial militar ele ainda não sabe lutar pelos seus direitos. Nós começamos um movimento tímido, essa é a grande verdade. E, embora hoje tenha dado poucas pessoas aqui, mas o fato é que nós não podemos desistir. E outro ponto importante é com relação à família, com relação ao que a colega Wesley falou. Eu mesmo esqueci de convidar a minha companheira, né? Mas assim, a próxima vez, não esqueça de convidar a família de vocês. Até porque nós precisamos fazer número, não é verdade? E lá em São Luís, o Torres sempre diz o seguinte, que a tropa de Timão é uma tropa esclarecida, guerreira, e que está sempre disposta a colaborar. Então, assim, nós vamos tentar providenciar algum tipo de transporte para o dia 20. Então, nós queremos saber o número exato de pessoas que poderão viajar conosco até o dia 15, certo? Para que a gente, de fato, possa tentar viabilizar um meio de transporte, não como aquele, né, que pegou 4 vezes. Nós chegamos aqui em cima da carroceria de um caminhão. Eu até disse, eu falei, se a Conceição tivesse ido, eu ia dizer que a culpa era dela, porque ela tem um perfil, né? Mas ela é muito boa, certo? Então, assim, as próximas vezes, vamos convidar os nossos familiares. É muito importante isso. E para aquelas pessoas que não estão aqui, que hoje estão de folga e nós sabemos quem são essas pessoas, a gente, mesmo assim, nós devemos incentivá-los a participar desse movimento. Porque nós só vamos conseguir alguma coisa se a gente se unir, estivermos juntos. Nós ainda estamos na base do diálogo, né? Antes, nós não tínhamos dados, né? Dizíamos que queria, porque queria, mas a gente não dizia de onde nem o porquê. Às vezes dizia o porquê, mas não fundamentava. Agora, graças a Deus, com o nosso colega Sebastião, nós temos dados. Ainda vamos continuar na base do diálogo. Mas, infelizmente, não tiver diálogo, vamos fazer o que a gente tem que fazer. Certo? Vamos iniciar uma operação padrão e pronto. Porque o governo não está querendo atender as nossas reivindicações. Certo? Nós estamos dizendo aquilo que nós queremos, ele sabe que tem que usar, a gente sabe agora de dados que tem, mas, no entanto, o governo não está atendendo. Se o governo não está atendendo, meu amigo, paciência.
Vamos fazer o que tem que ser feito. Vamos ser uns homens o suficiente para enfrentar o período, pois a gente tem que ser, aliás, homens e mulheres são maiúsculos, vamos ser homens corajosos de fazer o que tem que ser feito, que é, certo? Fazer o que tem que ser feito, não interessa. Será que vamos prender 2.000 pessoas no estado do Maranhão? Vamos colocar onde? Pessoal, tem mais. Se tiver alguém aqui que possa ser transferido, que possa ir para a cadeia na frente desse negócio aqui, eu vou dizer quem são essas pessoas. É o Torres, sou eu, o Leite e o Lucivaldo. Então, vocês não vão ficar presos, não. A coisa que mais eu tenho no momento é terminar o meu curso. Mas eu não estou nem aí. Se eu tiver que ser transferido, não estou nem aí. O mais importante é que nós possamos atingir o nosso objetivo. É.